aqui em Feira de Santana, né? Aliás, é uma semana mundial do sono. Aqui em Feira a gente tem grandes representantes dessa, podemos dizer, desse tema, porque é um tema multidisciplinar, né? Já ouvimos aqui otorrinolaringologista, dentistas, dentista cirurgião bucomaxilo, e hoje a gente conversa com a Olga Caribé, fonoaudióloga, Amanda Macedo, psicóloga, e Daniela Simão, fisioterapeuta. Olha só quantos profissionais envolvidos em uma causa que é o sono, né? E eu falava ontem também, da importância da gente debater esse tema, porque todo mundo dorme, né? Muito mais pessoas têm problemas com sono do que se imagina, né? E às vezes a pessoa tem e nem sabe, né? Tá acostumada a dormir mal, tá acostumada a acordar cansada, não sabe por quê e vai levando a vida por anos, até décadas assim, sem essa qualidade de vida, afetando a própria saúde. Então é importante a gente ter esses temas debatidos, sim. Bom, a gente fala aqui, fisioterapeuta, psicóloga e fonoaudióloga. Me chama a atenção das três aqui, especialidades, eu consigo imaginar aqui, por exemplo, transtornos psicológicos, ansiedade, que podem causar problemas na própria forma da pessoa dormir, né? Não dormir legal. Agora, fisioterapeuta, eu tô com uma pulga atrás da orelha, né? Eu queria saber justamente isso, né? Quais são os problemas que o fisioterapeuta pode tratar que vai trazer qualidade de vida e de sono para a pessoa. Porque, como eu disse, é uma equipe multidisciplinar e muitas vezes é no detalhe que a pessoa tá dormindo mal. É no detalhe que a pessoa tem um problema com o sono e muitas vezes não sabe. A gente começa conversando então com a Daniela Simão, fisioterapeuta, né? Falando um pouco sobre isso. A gente sabe que existe a questão da apneia do sono. Talvez eu acho que passe por aí também, né? Porque tem a questão da fisioterapia pulmonar. Eu queria que você explicasse um pouquinho onde que a fisioterapia entra no sono da pessoa. Bom dia. Certo. Bom dia. Então, a fisioterapia, ela vai entrar justamente na adaptação de um aparelho respiratório que vai ajudar com que a via aérea superior desse paciente permaneça sempre aberta, que é o aparelho de CPAP. A gente atua também com pesquisas na área, né? Tanto dessa parte muscular, quanto da reabilitação pulmonar também desse paciente, porque existe também o treinamento muscular respiratório, que vai contribuir com o fortalecimento dessa região desse pulmão e assim vai diminuir também esse quadro de apneia obstrutiva. Já existem vários estudos científicos hoje em dia que comprovam essa melhora desse paciente. A gente aqui em Feira ainda não está realizando esse tipo de tratamento com treinamento muscular respiratório, porque ainda não existe uma grande quantidade de estudos científicos, tá? Mas a gente trabalha nessa área de fortalecimento muscular, da musculatura respiratória, mas a grande participação da gente realmente hoje está sendo na adaptação do CPAP e no acompanhamento dessa terapia com esse aparelho de CPAP. Bom, a gente até citou ontem aqui o CPAP com o pessoal da odontologia, né? Porque falava que tem um aparelho que eles usam e o padrão ouro seria o CPAP, né? Quando o aparelho não é o suficiente, o CPAP vem para resolver. Queria que você explicasse de fato o que é o CPAP. Ele falava até que tem alguns pacientes que precisam de uma adaptação mesmo, que é uma forma até diferente de dormir, porque dorme com um aparelho, né? Sim. O que é de fato isso? O aparelho de CPAP, ele é um aparelho de pressão positiva na via aérea desse paciente, né? Então, vai ser uma pressão positiva contínua. Durante toda a noite vai existir uma quantidade de pressão que a gente já deixa pré-estabelecida nesse aparelho. Ou então, ele pode usar também um aparelho automático e aí, durante a noite, esse aparelho vai se adaptar com a necessidade desse paciente. A ideia é oxigenar mesmo, ele injeta oxigênio, seria isso? Isso, a ideia, na verdade, é ele fazer com que a musculatura da região da faringe, ela não colapse. Então, como vai existir uma pressão ali o tempo todo, ela vai se manter aberta. E aí impede a própria questão da apneia, que seria o fechamento dela. Isso. Interessante, você vê que tudo você precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Quando se fala da saúde e do sono, principalmente. Bom, a gente está recebendo aqui também a fonoaudióloga Olga Caribé,
né? E eu queria também falar um pouquinho a respeito disso. Claro que quando a gente fala de problemas com sono, a apneia é o que mais nos causa preocupação, porque pode levar à morte da pessoa, inclusive, né? E eu queria falar dentro dessa multidisciplinaridade, onde que a fono entra também nesses casos. Bom dia. Bom dia, botei-la aqui. A fonoaudióloga entra exatamente na parte de trabalhar a musculatura, certo? Dar tônus e mobilidade, porque tudo que a gente começa a ter flacidez, a gente precisa trabalhar, né? Então a fono entra exatamente nessa parte. O fisioterapeuta na parte pulmonar e a fonoaudióloga na parte onde a gente vai trabalhar a orofaringe, que é a garganta do paciente, todos os tecidos moles, né? Palato mole, palato duro, língua, bochecha, para dar um fortalecimento e um tônus nessa musculatura, certo? Para que o paciente melhore esse tônus e também deixe de roncar, porque... o ronco também, né? Isso, o ronco e a apneia, porque o fonoaudiólogo, ele é indicado para trabalhar com pacientes de apneia leve, né? Onde a gente trabalha exatamente isso, já não é um caso tão grave, e a gente vai trabalhar exatamente essa musculatura para dar esse fortalecimento. Tratando e aí do ronco, então, a gente tem a possibilidade de, com os exercícios, com as atividades da fonoaudiologia, chegar a retirar o ronco mesmo, a pessoa parar de roncar? Sim, em graus leves. Já foram estudos, né, mesmo, que com certeza tem um bom resultado, certo? E esse paciente, em muitos casos, para de roncar. Agora, tudo vai depender do paciente também. A terapia é uma coisa que o paciente tem que estar envolvido, né? Tem que ter uma acomodação com o fonoaudiólogo, né? Aquela empatia entre paciente e terapeuta. Ele tem que acreditar nessa terapia para mudar alguns hábitos para que realmente a terapia venha surtir efeito. Pois é, então muitas vezes tem gente que já vai pensando logo na coisa mais trágica. Não, eu preciso de uma cirurgia porque meu ronco, muitas vezes, né, tá no detalhe, é aquilo que eu falei, tá no detalhe. Não que seja fácil, mas é o detalhe. Isso. Mas é o detalhe que precisa ser tratado. E por falar em detalhes, eu acho que talvez seja a parte mais subjetiva do nosso papo aqui com a psicóloga Amanda Macedo também, porque a gente tem problemas de insônia, inclusive, né? As pessoas, no tempo moderno, a gente nota muito isso. Na pandemia, então, meu Deus do céu, né? A ansiedade das pessoas vai lá em cima. E como que se trata, né, um mal dormidor que é mal dormidor por conta de questões psicológicas? Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. A psicologia, na realidade, a psicologia do sono, ela trabalha na interface, né? Na interface desses aspectos psicológicos, né, fisiológicos envolvidos no padrão sono-vigília. Então, o psicólogo do sono, ele tem o conhecimento, detém o conhecimento de toda essa área do sono, que vai desde as estruturas básicas até as estruturas neurobiológicas. E também essa relação emocional e psicológica desse paciente com o distúrbio do sono. Você já colocou um negócio interessante aí. O psicólogo do sono, então já é uma especialidade dentro da psicologia mesmo? Dentro da psicologia existe uma especialidade que é a psicologia do sono. O que é que difere a psicologia convencional da psicologia do sono? A psicologia convencional, ela consiste em práticas terapêuticas, né? Que na realidade tem a intenção de diminuir esses impactos, né? Os sofrimentos desse paciente, ressignificar alguns eventos e acontecimentos também. A terapia do sono, a gente trabalha tudo isso e além disso, nós vamos trabalhar os comportamentos, pensamentos e associações inadequadas que esse paciente faz em relação a esse sono. Pois é, fala-se muito no ritual antes de dormir, né? De evitar, por exemplo, telas, de dar uma desacelerada. Em uma sociedade ansiosa, isso seja talvez um desafio muito grande, né? Algo que o psicólogo precisa trabalhar muito bem na cabeça da pessoa. Sim, muito grande. Hoje, se a gente fizer uma relação até com as questões psiquiátricas, os transtornos psiquiátricos, por exemplo, hoje eles permeiam, né? Toda alteração de sono cursam, né, os transtornos psiquiátricos. E hoje nós temos um tratamento que é diferencial. Por exemplo, hoje todo transtorno psiquiátrico, ele beira essa insônia. Então, assim, eles têm uma relação muito estreita.
Então, quando se tem essa relação estreita, a gente precisa fazer um tratamento diferenciado, onde nós vamos trabalhar a insônia, que vai ser com a psicóloga do sono junto com o médico do sono, e a depressão, quem vai tratar é o psiquiatra. Então, é importante que esse tratamento sejam feitos de vias duplas, né? Então, e paralelamente. Porque senão a gente vai tratar só uma coisa e a insônia, que poderia ser leve, pode passar para a insônia crônica. E acontece muito, doutoras, de precisar quase que de uma equipe inteira para tratar de um paciente. De, por exemplo, chegou na mão da fonoaudióloga, minha parte aqui tá resolvida, mas você precisa tratar isso aqui também. E aí passa na mão de todo mundo. Acontece muito isso? E como? Acontece? E como, sim. Acontece, Qualquer sim. tratamento, o psicólogo é altamente importante, principalmente em terapia, né? Porque, enfim, vem junto várias coisas, né? Vem o medo, vem a ansiedade, né? Vem coisas que às vezes a gente sozinho não consegue tratar. Então, o psicólogo nessa parte de terapia tem muita importância pra gente. E acontece muito também de alguns pacientes, eles vêm para mim com conteúdos emocionais, a gente vai trabalhar, às vezes, uma higiene do sono, e depois nós percebemos na polissonografia que ele tem a apneia do sono. E essa apneia do sono, a gente tem que saber se é leve, moderada, se é grave. Então, a gente já passa para o nosso colega, justamente para poder saber qual é o próximo passo a ser tomado também. E se tratando de ansiedade, acredito que muitas vezes deve virar até um ciclo, né? A pessoa ansiosa não dorme, fica mais ansiosa porque não dorme, e a ansiedade aumenta e não dorme. Exatamente. Mais ou menos assim, né? Isso aí se retroalimenta, né? Sempre se retroalimentando. E por isso que o nosso diferencial é trabalhar nessa parte psicológica, nós trabalhamos os conteúdos emocionais e depois todas essas associações. E outra questão também, que diz respeito aí já à questão da fisioterapia, eu vou tirar um pouco por mim, mas acredito que a senhora vai ter com certeza muito mais propriedade para falar sobre isso. Eu fiz rinoceptoplastia tempo atrás porque eu tinha desvio de septo e respirava muito mal. Eu era um respirador bucal. Eu notei, foi meio que natural, mas no começo eu tive uma certa até dificuldade que eu precisei reaprender a respirar. Eu aprendi a respirar pelo nariz, eu não respirava pelo nariz, isso melhorou minha qualidade de sono significativamente. Acontece muito isso também, doutora, por exemplo, as pessoas que precisam passar por um processo cirúrgico, porque já tem problemas com o sono, e aí de repente tem ar demais onde não tinha. A fisioterapia também atua nessa área? A fisioterapia, ela não vai atuar nessa parte da reabilitação nasal, certo, né? Porque, na verdade, foi um procedimento nasal. Mas na parte respiratória, sim. Muitas vezes o que mudou foi a sua percepção na forma de respirar. Uhum. Então, antes você já estava acostumado com aquele déficit, né? Na respiração. Mas agora você tem uma quantidade nova de ar e até o seu pulmão, ele vai se adaptar a essa nova quantidade. Mas, assim, a gente não participa dessa parte da reabilitação nasal, não, tá? Desse pós-operatório. Só se for já com drenagem linfática, que aí já faz parte de outra área. Pois como eu disse nos outros dias também, a gente ficaria programas inteiros falando disso, porque todo mundo dorme, todo mundo tem um probleminha com sono, alguma coisa, as dúvidas vão surgindo. Mas acho que deu pra gente passar bem pelas três áreas e explicar um pouquinho, né? Onde que cada profissional pode atuar no sono. E realmente fascinante, né? Porque você vê médico, otorrinolaringologista, dentista, fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicóloga, e se procurar mais, você vai achar outros profissionais também que influenciam e ajudam a melhorar o sono da pessoa também. Muito bom tê-las aqui, parabéns aí pela Semana do Sono. A gente espera gerar essa onda mesmo de conscientização de que não é normal não dormir bem, né? Vamos investigar, vamos correr atrás, vamos ver qual é a questão, vamos procurar a fono, a fisioterapeuta, a psicóloga, a médica, quem for que vai resolver o seu problema para que a gente tenha mais qualidade de sono. A gente tá falando até de longevidade também, né? Quem dorme bem, qualidade de vida, vive mais também, né? O sono é essencial, né, na nossa vida. Então, nessa semana, nós estamos de 15 a 21 na Semana do Sono, onde o nosso slogan é sono bom, futuro saudável. Então, vamos cuidar do sono das nossas crianças, vamos cuidar dos sonos dos nossos idosos, vamos cuidar do sono, que sono é vida.
Sem dúvida alguma. Grande abraço, muito bom recebê-las aqui, tá bom? Obrigada a você. Obrigada pela oportunidade de dar voz também à fisioterapia nessa área que não é tão difundida. Pois é, e é importante a gente falar, né? Porque muitas vezes o problema tá aí. É como eu disse, o problema tá muitas vezes no detalhe que você não buscou. Mas né? é por isso que é importante que vá primeiro ao médico do sono. Sim, porque sim. aí o médico do sono vai nortear esse paciente. Vai pra dar esse todas as encaminhamento. áreas que ele precisa, né? Então, o paciente com grau leve indica para o fono, quando vai usar o CPAP, o fisioterapeuta, né? O psicólogo que está em toda parte. Todo o processo. É Todo o médico do processo. sono que realmente encaminha para a gente. Muito bom tê-las aqui. Conversamos então com a doutora Olga Caribé, fonoaudióloga, Amanda Macedo, psicóloga, e Daniela Simão, fisioterapeuta. A Semana do Sono, a gente está desde segunda-feira debatendo muito isso e é importante mesmo falar dessa questão. Muito bom tê-las aqui, forte abraço e até a próxima, né? Até a próxima. Sem dúvida a gente vai voltar a falar sobre esse assunto que é tão instigante.